Os hipócritas estão sempre tentando intimidar os verdadeiros. Você tem deixado isso acontecer? Neste vídeo, vamos entender como devemos agir diante desta situação, através do exemplo do nosso Senhor. Então, amados irmãos, gostaria de convidar vocês a pegarem a Bíblia para, junto comigo, lermos, examinarmos e meditarmos dos versos 31 ao 35. Estarei dando início. Naquele mesmo momento, alguns fariseus, a definição desta palavra é membro de seita religiosa na questão histórica judaica. Como nós trazemos o entendimento espiritual, consciente e da época, aplicando-se ao momento presente, trata-se de membros de seitas religiosas, porque são inúmeras presentes no mundo hoje. E esses mesmos eram conhecidos como hipócritas. Então eu peguei aqui uma definição da palavra hipocrisia, e aqui vai dizer o seguinte: é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Então, basicamente, é uma pessoa que fala e não cumpre. Então, foram alguns desses hipócritas que se aproximaram de Yahusha, do nosso Senhor, ou seja, da nossa salvação, da verdade divina, e lhe avisaram: parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Quem era Herodes? Herodes era mais um da dinastia herodiana, né? Era um governante dos judeus, ou seja, dos estrangeiros. Judeus são membros da seita religiosa judaica. Na época, muitos hebreus adotaram, né, a religião, que usurparam dos povos originários a lei universal, natural da vida, como nós, com a permissão e graça do Eterno, Yahuwah, temos, ao longo do nosso ministério, pregado e ministrado aqui. Pois bem, então eles falam para o Senhor partir, ir embora, né? Porque Herodes, o governante dos judeus, ou seja, era um estrangeiro. Ele intentava matar o Senhor, o homem original. Versículo 32. Ele, entretanto, lhes ordenou, ou seja, o nosso Senhor ordenou a aqueles hipócritas, e de anunciar a essa raposa, se referindo a Herodes, o governante dos judeus, o Senhor se dirigiu falando raposa. Por que raposa? Raposa, o significado figurado, é conhecido por um ser astuto, esperto, de comportamento astuto, destrutivo, uma natureza dissimulada. Então, o Senhor tinha dito, né? Ide, falando para os fariseus, ou seja, os hipócritas, anunciar a Herodes, a raposa, né? A essa raposa, que no caso é uma pessoa dissimulada,
de comportamento astuto, destrutivo, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos. Hoje e amanhã. Perceba que aqui trata-se de um ato, de um momento, né? Real, histórico. Porém, o Senhor, ele é espírito vivificante, ou seja, uma consciência estimulada. Logo, qual é o propósito dos escritos? É justamente nos ensinar, ok? As instruções da vida, do eterno, da existência, né? Yahweh, eu sou o que sou, eu sou o que existe, a existência. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que está escrito é prático, é para colocarmos em prática. Portanto, nós precisamos extrair sempre o contexto, o entendimento espiritual, consciente. Então, quando o Senhor ele diz hoje e amanhã, no entendimento espiritual, hoje e amanhã, trata-se de tempo. Expulso demônios, né? Maus gênios, pessoas ruins, de mau gênio. E curo enfermos, pessoas que estão doentes, fracas. E no terceiro dia estarei pronto. Pois bem, terceiro dia é referente ao quê? O que nos remete o terceiro dia, quando a palavra diz isso? Está se referindo à ressurreição, à vida eterna. Então, basicamente, essa mensagem o que está nos ensinando é que nós não iremos nos intimidar por nenhuma ameaça, que nós seguiremos cumprindo com o nosso propósito, expulsando demônios e curando enfermos. E ao terceiro dia estaremos prontos, ou seja, no dia do juízo, o fim, né? O fim, como eu tinha colocado uma observação aqui, o fim de linha para os maus, né? Porque aí não tem mais o que fazer. Então, no terceiro dia, estaremos prontos. Num caso histórico, o Senhor se manifestou e ele já sabia da sua missão. E ele sabia que no terceiro dia, no caso literal, neste caso, que ele iria ser sacrificado. Porém, como eu estou trazendo aqui, o entendimento espiritual, estou trazendo o entendimento espiritual para nós, que somos o corpo do Messias. Então, hoje e amanhã é uma referência ao tempo, ou seja, o tempo que for necessário, nós estaremos cumprindo com o nosso chamado, expulsando demônios, curando enfermos. E no terceiro dia estaremos prontos, ou seja, no fim dos tempos, né? Na ressurreição. Versículo 33. Contudo, continua o Senhor falando, contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Percebe? Como o versículo 33 confirma o entendimento que eu acabei de explanar do verso 32. O Senhor vai dizer, contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Ou seja, cumprirei o meu propósito. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém.
Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Observação. Historicamente, ele estava a caminho de Jerusalém, que era a capital que unia o povo de Ar, ou seja, Yasharral e Yahudá, Reino do Norte e Reino do Sul. Né? Em outras palavras, os povos originários. Jerusalém, a capital da união. E, segundo a extraordinária graça do nosso Deus Altíssimo Yahweh, nós, do Ministério Povo de Ar, temos recebido a revelação da história fidedigna do que está escrito. Então, como nós já estudamos aqui, Jerusalém trata-se do Brasil, conhecido hoje como Brasil. Claro que não precisamos ser muitos específicos. Então, abrangimos como todo o território do Brasil. Ok? E qual é... Agora vamos trazer o significado, a definição desta palavra Jerusalém, Jerusalém. Significa fundamento da paz. Então, historicamente, o Senhor, como ele estava a caminho de Jerusalém e o Brasil, Jerusalém, tratava-se da capital da união, né? Que unia todos os povos, o povo de Ar, o povo hebreu, os povos originários, segundo a história verdadeira, como nós temos aprendido aqui. Por isso que ele diz, afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Só que tudo tem um propósito. Então, aqui tem uma mensagem espiritual. Veja só, afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém, ou seja, do fundamento da paz. Então, assim, todo profeta, lembra da direção? Direção é mais importante que velocidade. Então, qual é a nossa direção? A direção do discípulo do Senhor, do servo do Senhor. É o fundamento da paz. É a gente voltar à nossa origem, às nossas raízes, ao primeiro amor, onde era tudo muito bom. Então, o profeta, ele tem como sinal, né? Vamos dizer assim, ele tem como marca a paz. Estado interior de bem-estar e tranquilidade. Então, aí agora vamos reler esse trecho que o Senhor diz. Afinal, nenhum profeta... O que é profeta? Profeta não é um cargo eclesiástico como o sistema religioso ensinou à sociedade. Profeta é o ato de profetizar, ou seja, de falar, de anunciar, de propagar a palavra do Senhor, do nosso Criador e sustentador de todo o universo, o Deus Altíssimo. Então, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Deve morrer fora, ou seja, sem estar em paz. Irmãos, isso é muito poderoso. Oh, Pai, obrigado, que bênção, que maravilha de entendimento. E olha que tem uma exclamação, viu? Então, o Senhor falando com veemência. Nenhum profeta deve morrer fora
de Jerusalém, do fundamento da paz. Versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Novamente, quando nós estivermos lendo as Sagradas Escrituras, precisamos compreender o contexto histórico e extrair o entendimento espiritual. Portanto, contexto histórico se referindo à capital da união dos povos, de Ashahal e Yahudá. Que vai dizer que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Então, ou seja, aqui claramente o texto está descrevendo que Jerusalém ela estava contaminada por pessoas desviadas da reta justiça de Deus, das instruções do Senhor e suas ordenanças e desígnios. Agora, trazendo o entendimento espiritual. Jerusalém, Jerusalém, fundamento da paz, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Então, o entendimento espiritual é que o Senhor sempre enviou pessoas para trazer à humanidade a paz, a ordem, a justiça, a verdade. E essas pessoas foram apedrejadas e mortas. Aí o Senhor diz: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Aí ele faz uma analogia, né? A galinha e os pintinhos. Mas vós não o aceitastes. Então note aqui, né? Como uma passagem que evidencia que o Senhor, o Messias, ele é a manifestação do grande eu sou. Eu sou o que sou, Yahuwah. E o seu filho, grau de intimidade e conexão, que é a sua manifestação. Qual é o significado do nome de Yahusha? Eu sou o que salva. Então, eu sou o que sou, é o que salva. O nosso Deus é o nosso Salvador. Então, quando ele diz aqui, ó, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, né? Filhos de quem? De Jerusalém. Ou seja, fundamento da paz. Quantas vezes eu quis reunir as pessoas de bom caráter, de boa índole, honestas, sinceras, verdadeiras, humildes. Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, ou seja, sob a proteção dele. Mas vós não o aceitastes. Então, esse vós aqui, ó, mas vós não o aceitastes. O que eu acabei de dizer? Que Jerusalém, segundo o texto descreve, e as Sagradas Escrituras em diversos testemunhos e outros livros, que Jerusalém, que é a capital que unia o povo de Deus, estava contaminada com falsos profetas, falsos líderes, mercenários, fariseus, ou seja, hipócritas. Então, quando ele fala aqui no final do verso 34, mas vós, é uma indireta para os fariseus.
mas vós não o aceitastes. Ou seja, mas vós não o aceitastes. Quem? Os filhos de Jerusalém, as pessoas de bom caráter, de boa conduta, as pessoas justas. Afinal, a gente viu aqui o significado da palavra hipocrisia. É o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. Então, os hipócritas, eles não possuem essas características. Eles fingem. Frequentemente, aí vai dizer aqui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Já viu um ditado popular que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então vamos, neste momento, parar para pensar e viajarmos na história, diante do testemunho das Sagradas Escrituras, e vamos tentar nos imaginar na época onde sacerdotes, pessoas que estão ali em nome do Senhor, representando a lei do Eterno, a palavra do Criador, para colocar ordem, né, na comunidade, não cumprindo com o que prega, não exercendo o que ensina, não colocando em prática o que diz. O que é que vai acontecer? Vamos imaginar a comunidade dos hebreus, as tribos reunidas, indo para a tenda de encontro, ouvir a palavra de Deus, a lei do Eterno, com os sacerdotes. E ao ouvir, são convencidos. A vida segue. E no cotidiano, aquelas pessoas que estavam ali ministrando a palavra, né, trazendo a instrução do Senhor, elas próprias não colocavam em prática. A pessoa que lê a Bíblia, que conhece a palavra do Senhor, que tem intimidade com o Eterno, vai se deparar com diversos testemunhos, do qual eu estou citando aqui agora. Mas eu quero que a gente seja fiel aos acontecimentos, aos fatos. O que eu quero dizer com isso? Que isso acontece até hoje. Então, assim, a palavra, ela é atemporal. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, acontece hoje a mesma coisa. Ok? Então o Senhor vai dizer, né? Mas vós não o aceitastes. Eles não aceitaram justamente por causa disso. Porque eles fingem. Eles fingem. Entendeu? Por isso mesmo, eu iniciei o vídeo falando como lidar com essa situação. E através do exemplo do Senhor, a gente viu que o que é que o Senhor falou para os fariseus? Anuncia lá aquela raposa, ou seja, porque os fariseus querendo intimidar, para travar. Então, eles estão o tempo todo tentando intimidar os verdadeiros. Para quê? Para travar os verdadeiros. Para que os verdadeiros se sintam intimidados e não siga cumprindo
com o propósito divino de proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas, do engano, da injustiça, do pecado e nos chamou para a sua maravilhosa luz, o conhecimento, o entendimento, a verdade, que é o próprio Deus, nosso próprio Deus Salvador, se manifestou. Tamanha graça do Pai para conosco, que veio em nossas condições para nos ensinar na prática a sua lei. Por fim, versículo 35 vai dizer: eis que a vossa casa vos ficará desabitada. Eis que a vossa casa, vossa, ele está se dirigindo aos fariseus, alguns fariseus, porque eles foram tentar intimidar. Então, ele estava se dirigindo a eles, aos fariseus, membros de seitas religiosas, hipócritas. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada. Exclamação, novamente o Senhor falando com veemência, com força. Casa, trazendo entendimento figurado. Casa, habitação, morada, coração. Então, olha o que o Senhor diz para os hipócritas. Eis que a vossa casa ficará desabitada, ou seja, vazia. Então, o coração dessas pessoas, né? Ou seja, o ser, o interior dessas pessoas, a essência delas é vazia. Elas são vazias. E, com toda a certeza, vos asseguro que não mais me vereis, até que venhais a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome, identidade do Senhor. Aleluia. Então, quem vem em nome, qual o nome desse que vem, né? Desse bendito? Yahushua, que é o quê? A salvação. Então, bendito a salvação do Senhor. Portanto, qual a lição? Não, na verdade, qual a mensagem que eu gostaria de finalizar com este vídeo? É a seguinte: a pessoa que tem o costume, o hábito de não cumprir com aquilo que prega, que diz, que fala, que cobra, né? Como está aqui no significado da palavra hipocrisia, cadê? Que exige que essa pessoa, ela se arrependa. Primeiramente, que ela se autoexamine. E que ela seja verdadeira com ela, já que ela tem o costume, o hábito de fingir ter crença, virtude, ideias, sentimentos, enfim, que na verdade não possui, que ela ao menos tente, se esforce, lute para ser verdadeira com ela. Ou seja, que ela se examine e veja o que ela anda falando, o que ela anda exigindo, pregando para os outros,
e venha cumprir com isso. Que venha cumprir com a sua palavra. Que se arrependa verdadeiramente do fundo do coração todas as vezes que fingiu, que mentiu, que falsificou uma identidade. Que ela se arrependa verdadeiramente do fundo do coração e que ela passe a cumprir as suas palavras. Enquanto há tempo, enquanto pode. E reconheça a salvação divina. Porque aqui o Senhor está dizendo, e com toda certeza vos asseguro, que não mais me vereis até que venhais a proclamar. Então, é tipo assim, é como eu costumo sempre que há oportunidade falar aqui em nossos estudos. A pessoa, como diz aqui que o Senhor chamou Herodes de raposa, e a gente viu aqui que o significado é um ser astuto, esperto, de comportamento astuto, ardiloso, né, destrutivo, dissimulado. Então, que essas pessoas entendam que elas podem enganar as pessoas, mas jamais elas enganarão o Todo-Poderoso, a energia suprema, o Criador e sustentador de todo o universo. Afinal, somos parte dele. Ele é a fonte da vida. Então ele conhece profundamente a todos nós. Então o que é que ele diz aqui? E com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhais a proclamar. Que não mais me vereis. Isso significa que se a pessoa continuar com esse comportamento astuto, destrutivo, que ela jamais o verá. Ela só verá ele novamente, ou seja, ele quem? A salvação, a nossa salvação, a verdade, se proclamar, fazer prova que mudou, prova de arrependimento, que está proclamar, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Em nome, identidade do Senhor, do Deus Altíssimo, que é o nosso Salvador. Amém? Espero que esse estudo tenha agregado valor a vocês, meus irmãos, tenha lhe ajudado a compreender os escritos e fortalecido a sua fé. Espero verdadeiramente do fundo do meu coração que esse estudo tenha abençoado vossas vidas. Um beijo, até a próxima, se a alma permitir e quiser. Shalom.